Te recomendo assistir esse vídeo até o final, porque eu te garanto que você vai aprender de forma descomplicada como uma rescisão pode prejudicar o fechamento da folha. Vem comigo! Olá! Eu sou a Lilian, criadora aqui do canal e da página Coisas de RH, e aqui no YouTube eu me dedico a entregar conteúdos gratuitos para te ensinar a descomplicar o DP na prática. No vídeo de hoje, você vai aprender na prática sobre como uma rescisão pode prejudicar todo o processo de folha. Você vai ver que um simples detalhe pode atrasar o fechamento, gerar retrabalho e como evitar que o que aconteceu comigo aconteça com você. Se esse assunto te interessa, já clica e curte esse vídeo, e se você tem interesse em receber mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal, porque assim eu consigo saber se esse conteúdo te ajuda e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? Se você já assistiu outros vídeos meus, já me vou falando que a rescisão faz parte aí do processo da base do DP, né? É um processo da base do DP e você vai encontrar ela em qualquer lugar que você vier trabalhar. Existem vários tipos de rescisão, né? O término de contrato, o pedido de demissão, rescisão por justa causa, rescisão sem justa causa, enfim, existem vários tipos. E o que eu vou te falar aqui hoje é sobre como o cálculo de uma rescisão pode causar um atraso e um problema gigante na folha de pagamento. Existem duas situações: o problema de fazer uma rescisão incorretamente e o problema de não fazer essa rescisão até o fechamento da folha. O processo de fechamento de folha também é um processo da base do DP. Por quê? Você vai encontrar em qualquer empresa que você vier trabalhar. Algumas empresas fazem o fechamento internamente, outras terceirizam, né, através de contabilidade e tudo mais, mas esse processo existe. Então, se você quer trabalhar no DP, você precisa conhecer. Muita gente acha que pode fazer rescisão a qualquer momento, que isso não vai impactar na folha, mas não é assim que funciona na prática. Principalmente se você trabalha numa empresa que existem mais pessoas que fazem os processos, essa comunicação precisa estar muito bem alinhada para evitar que nada se perca. Por exemplo, tem uma pessoa que faz admissão, eu tenho uma pessoa que faz a rescisão, tem uma pessoa que faz folha, impostos. Geralmente em empresas grandes isso acontece, né? Dividido por processos. E aí, se a pessoa da rescisão esquecer de calcular uma rescisão, o que vai acontecer? Aquela pessoa vai receber folha de pagamento normal. E aí, vai passar o prazo de pagamento que ela deveria ter recebido daquela rescisão, eu vou ter um problema e vai gerar uma série de situações. Quando a gente esquece uma rescisão, isso vai impactar diretamente no fechamento da folha. Mesma coisa com a admissão. O empregado está lá trabalhando, normal, e aí, não é cadastrado no sistema, não é enviado. Primeiro que já vai dar problema ali no início, porque a gente tem que mandar a admissão um dia antes para o e-social. Então pensa, chega lá na folha de pagamento, ele não vai receber o salário porque não está no sistema. Então é o tipo de situação que pode acontecer se você não se organizar, se você não estiver atento e se não tiver uma comunicação clara, principalmente se você trabalha com mais pessoas fazendo mais processos ali. Tudo vai impactar no fechamento da folha. A admissão impacta, férias impacta, controle de ponto impacta, rescisão impacta, tudo. Todos os processos, eles vão se encaixando e tudo acaba no fechamento da folha. Depois do fechamento da folha, a gente tem fechamento do impostos e social, que vai refletir isso também. Se eu não pagar uma rescisão, se eu esquecer de calcular uma rescisão, vai impactar no valor dos impostos, né? Se ele receber salário normal, vai impactar no valor daquela folha de pagamento, porque não era mais para ele estar ali. Então, olha só, quanta coisa pode acontecer por causa de um simples detalhe. Eu vou te contar uma história para você ficar ligada sobre o que pode acontecer, né? E do retrabalho que isso é, do problemão que isso é. Uma pessoa foi admitida, né? A empresa mandou os documentos certinho ali no prazo, só que ela avisou um dia antes que ela não ia mais trabalhar, não ia aceitar o emprego. Aí nesse caso a gente pode excluir a admissão, porque a pessoa não trabalhou nenhum dia. Ok. O que aconteceu? A empresa não comunicou isso. Se perdeu a informação, acho que foi comunicado por telefone, mas aquilo se perdeu e no fim, no fechamento da folha, essa pessoa recebeu folha, né? Foi calculado folha para ela, tudo mais. E ela entrou também lá na guia do e-social, do INSS e do FGTS. O que aconteceu? Foi visto isso depois que já tinha sido pago a guia de FGTS daquele mês. E aí, teve todo um retrabalho. Por quê? Tivemos que abrir o e-social, né, reabrir a folha, excluir a admissão do sistema, excluir todos os históricos aí, que tinha um monte de trava, que daí você tem que ir excluindo histórico por histórico,
excluir todos os históricos, ver com a clínica lá para excluir a parte de SST, que era enviado pela clínica, que estava travando a exclusão dela. E aí, depois disso, excluir a admissão no sistema, regerar o CFIP com a guia lá sem essa pessoa, tá? Pedir reembolso desse FGTS que foi pago a maior para essa empregada que não deveria ter recebido e reenviar a folha e a guia de INSS novamente. Se perdeu um dia inteiro fazendo isso, tá? Para resolver esse problema. Olha só quanta coisa que poderia ter sido evitada se a empresa tivesse comunicado corretamente, né, por e-mail, registrado certinho, sobre esse cancelamento dessa admissão. Mesma coisa com a rescisão. Se acontece uma rescisão no período de folha e não é comunicado para a pessoa que faz a folha, faz o fechamento, ou para a pessoa que faz a rescisão, né, que pode ser a mesma pessoa, vai dar retrabalho. Já aconteceu uma situação, numa empresa que eu trabalhava, que a pessoa tinha que sair exatamente naquela data que ela pediu demissão, porque ela não podia ter nenhum vínculo, ela ia assumir um cargo público e ela não podia mais ter nenhum vínculo a partir daquele momento. E aí não foi feita a rescisão. O que aconteceu? Tivemos que reabrir porque o erro foi nosso, não foi da pessoa. Ela pediu certo, só não foi feito, né, corretamente. Então olha só, né? Não é simplesmente ir lá e fazer a rescisão na hora que quer ou fazer a admissão na hora que quer e não observar. Tudo no final vai impactar na folha de pagamento. Um simples assinalamento que você fizer errado no sistema pode impactar. Vai gerar um imposto errado, vai gerar uma informação indevida para o E-Social, tudo impacta. Tá, Lilian, beleza, tudo impacta na folha, isso eu já entendi. E como é que eu posso fazer para evitar esses erros, né, que vão impactar na folha, para controlar essas admissões, essas rescisões, para evitar, né, que esse desgaste aconteça? O erro que eu mais vejo os profissionais de DP cometendo é justamente não ter esse conhecimento que aquilo vai impactar, né? Principalmente se não é você que faz o fechamento da folha. Isso acontecia muito em empresas que eu trabalhei. Por exemplo, às vezes a pessoa fazia uma admissão errada, né? Não por querer, mas colocava alguma informação errada e eu ia pegar lá no fechamento da folha porque aquilo estava dando diferença no FGTS ou nos meus impostos na conferência. Ou até mesmo se tinha alguma relação no cadastro. Por exemplo, a pessoa tinha que receber tal valor de vale alimentação. Se eu assinalasse uma informação errada, eu poderia alterar o valor do vale daquela pessoa, porque o vale era gerado através do cadastro do sistema, e aí puxava a informação incorreta, eu poderia pagar a mais ou a menos para aquela pessoa por causa de um simples detalhe. Então, quem faz o processo tem que saber do todo. Por mais que você faça só a rescisão hoje, você precisa saber o que não fazer aquela rescisão vai impactar no fechamento da folha. O que não fazer uma admissão vai impactar. Ou o que excluir, né? Já aconteceu casos também de a pessoa desistir, né, da rescisão. Por exemplo, pediu demissão e desistiu. E aí, foi cadastrado lá, foi calculado e se esqueceu, né, que ela tinha desistido. Depois foi ver, a pessoa não recebeu lá no 5º dia útil. Por quê? Falta de conhecimento e principalmente comunicação. Esse é o principal calcanhar de Aquiles aí das empresas, né, e dos profissionais que trabalham como departamento pessoal. Para resolver isso, o primeiro passo é você entender que tudo vai impactar na folha, como eu já falei aqui no vídeo inteiro, e entender cada processo da base do DP. Entender o básico de admissão, entender o básico de férias, entender o básico de rescisão, independente se você trabalha na área ou não, ou se você faz esse processo hoje. O fato de você fazer só férias e não fazer rescisão não significa que você não precisa saber de rescisão. Por que você precisa saber? Usando esse exemplo. Eu não posso, por exemplo, fazer uma demissão de uma pessoa que está de férias. Se ela pedir demissão, ok, a empresa não pode se negar, né? A não ser que ela vá cumprir aviso prévio, aí nesse caso o pedido tem que ser feito a partir do momento que ela retorna das férias. Agora, se ela quer sair durante as férias, a lei não impede. Então, olha só, se você calcula férias e a empresa quer fazer uma rescisão, quer fazer uma demissão, você precisa saber que isso não pode. Por quê? Porque o contrato está suspenso. Então, não posso fazer uma demissão, quero demitir a pessoa está lá curtindo as férias delas e recebe um aviso de demissão. Não pode. Tem que demitir, né? Pode demitir apenas a partir do retorno. E ainda se não tiver estabilidade durante as férias. A gente já tem vídeo sobre isso aqui no canal. Eu recomendo que depois você dê uma fuçada aqui no meu canal e ache esse vídeo também. Então, olha só. Todos os processos, eles se conversam no DP. Então, as férias vai impactar na rescisão, a admissão vai impactar
na rescisão, na folha, tudo vai impactar na folha e cada processo vai se conectar. Mais um caso de férias e rescisão. Se eu calculei férias para uma pessoa, eu tenho que conferir lá na rescisão se o valor dessas férias vão estar corretos. Por exemplo, se ela já recebeu as férias, possivelmente ela não vai ter valor de férias lá para receber. Se tiver, vai ser um proporcional, vai ser o que sobrou. E aí eu preciso fazer essa conferência para ver se está certo no sistema, se eu não estou pagando nada menor e nem a maior para aquele empregado. Olha só, né? Não basta ir lá e fazer o cálculo no sistema. Não, você tem que entender o porquê daquilo, o como que aquilo vai impactar e como cuidar, né? Como agir para não acontecer esse tipo de erro. Voltando aqui às nossas orientações, né? Primeiro ponto é esse, você conhecer e entender o que impacta. O segundo ponto é você ter uma organização para que não passe nada. Tenha um fluxo de rescisão, tenha um fluxo de admissão. Eu ensino isso lá no meu curso de organização, o Bússola do DP. Se você tiver interesse, depois dá uma olhadinha lá no meu Instagram, que o link tá lá, tá? Eu ensino como se organizar no DP para você não perder nada. Mas aqui eu vou te dar dicas de ouro também. E aí, você tem que ter esse fluxo, né? Organizar, né? Por quê? Conferir, tem que ter uma rotina de conferência. Chegou no final do mês, lá na hora que vai fazer a folha, confere, todas as admissões estão no sistema? Todos os benefícios foram cadastrados corretamente? Tá todo mundo batendo ponto certinho? Todas as rescisões foram cadastradas? Todas as férias estão aparecendo na folha? Então, cada processo você vai ter que ter esse controle para não deixar passar nada. Principalmente se você faz um processo, o seu colega faz outro e tudo mais. Trabalhei numa empresa muito grande que cada um fazia um processo. Eu sempre tinha essa comunicação, eu tinha o meu checklist, porque por mais que a pessoa confira, é responsabilidade também da pessoa da folha fazer essa conferência final. Então, eu falava, pessoal, tá tudo nos sistemas de admissões? Sim, Lilian, tudo no sistema. Rescisão, tudo calculado? Sim, calculado. Cartão ponto, tudo certo? Sim, tinha que ter essa comunicação. E aí, tava lá com a folha calculando, acontecia uma situação esporádica. A pessoa pediu demissão e eu vou precisar calcular essa rescisão. O que acontecia? A pessoa que fazia a rescisão tinha que me avisar. Olha, eu vou precisar calcular a rescisão. Aí beleza, aí ela ia lá, tinha que excluir a folha naquele sistema específico, tinha que excluir a folha do pagamento e calcular a rescisão. Tá? Então, a comunicação tinha que ser muito bem fluida para evitar erro, porque era muita gente mexendo na mesma coisa ali, né? Cada um no seu processo, mas todos mexendo no processo de fechamento de folha em si, que nada mais é que a junção de tudo isso ali que a gente faz ao longo do mês. Essa comunicação também é um ponto-chave que você precisa ter, tá? Se você trabalha no DP sozinha, né? É só você no setor, é mais fácil, porque aí você sabe, né, o que você fez, o que você deixou de fazer. Só que aí tem que ter ainda mais controle, porque como é muita informação, né, às vezes você tá na correria, a gente não fica ali o mês inteiro seguindo checklist. Não, acontecem situações que vão tirar a sua atenção. Vai acontecer uma situação inesperada que você vai precisar agir, né? Tá fazendo uma coisa ali, alguém vem e te interrompe pra, né, surgir uma emergência, alguma coisa do tipo, pode se perder. Então, sempre ter esse fluxo, sempre ter essa anotação para você não deixar passar nada. E também manter a comunicação com outras pessoas da equipe, se você tem esse trabalho ali por processos, e também com gestores. Por quê? O gestor precisa entender que ele não pode fazer uma demissão a qualquer momento. Poder pode, tá? Explicando melhor. Mas a gente precisa ter uma data de corte para conseguir entregar a folha a tempo. Então, por exemplo, tô lá fechando a folha, é uma empresa muito grande e eu pago no primeiro dia útil, né? Um exemplo. Eu não vou conseguir fechar a folha a tempo se eu ficar recebendo rescisão ali no dia 30, no dia 31, no dia 29. Então, a empresa precisa elaborar uma data de corte. Por exemplo, rescisão até dia 20. Depois disso, tentar jogar para o próximo mês. Vai ter casos que não vai dar, aí você vai ter que abrir exceção. Mas todas as rescisões que acontecem, se for uma empresa que tem um fluxo muito grande, isso vai impactar no fechamento da folha e você não vai conseguir entregar a tempo. E aí o que vai acontecer? Vai pagar imposto atrasado, vai pagar o salário atrasado e começa a dar um monte de problema, vira uma bola de neve. Então, isso tem que partir do DP, né? Essa sugestão de datas de corte, da mesma maneira para admissão, principalmente se a empresa é maior e independente do tamanho, né? É questão de organização, mas em empresas maiores esse problema costuma acontecer mais. Então, parte do DP essa sugestão, criar um cronograma mensal, né? Para todo mundo ter ciência,
quer fazer admissão, até dia 25 no máximo a gente vai aceitar a admissão para conseguir fechar a folha. Um exemplo, né? Dependendo do volume, né? Por exemplo, trabalhava numa empresa que tinha 500 admissões por mês, tinha 500 rescisões, então era um fluxo gigante, assim. Não dava para ficar realmente aceitando ali no último dia. Era uma ou outra e muito, muito bem assim, choradinho. Por quê? Porque se você começa a abrir muita sessão, você vai perdendo o controle. Tá? Então, ter essa comunicação, ter esse checklist, ter esse controle vai te ajudar a ter mais segurança e confiança que vai ficar todos os processos certinho. Se você tá lá fazendo uma rescisão em cima do laço, né, na correria, tá fechando folha, tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, a chance de acontecer um erro também é grande, porque você vai estar ali, não era para você estar fazendo isso ali, era para você estar focado no fechamento, nas conferências e tudo mais. E aí fica surgindo esse tipo de situaçãozinha que pode acontecer ali e te atrapalhar. Eu sempre digo que quem trabalha no DP precisa ter uma visão de um controlador de tráfego aéreo. Esse é aquele cara que autoriza o pouso e as decolagens dos aviões. Mas para isso, ele não pode apenas focar no avião em questão. Ele tem que olhar todo o redor. Quem está chegando, quem está partindo, para que não aconteça um acidente. No DP é a mesma coisa. Você não pode pensar apenas na rescisão. Você tem que conhecer o todo e ter essa noção que se não for feito corretamente, a pessoa pode receber coisa indevida lá na folha de pagamento, ou pode não receber e pode gerar problema. Isso não só com a rescisão, né? Mas sim com férias, com admissão, com afastamento e com todos os processos que compõem aí a base. Já pensou a empresa ter que pagar multa ou algum imposto indevido, como quase aconteceu com aquele cliente que eu falei, por pura falta de conhecimento e comunicação? Pois é o que acontece quando você não conhece a legislação e, pior ainda, quando conhece, mas não trabalha de forma organizada, se perdendo nas datas, informações e nos processos. Mas se você está aqui, eu já sei que você é diferente, porque com certeza você está procurando se atualizar e encontrou esse conteúdo. E depois dele, certamente você vai se atentar a esse detalhe, tá certa? Se o que eu falei até agora fez algum sentido para você, me ajuda e curte esse vídeo. E se você quer receber mais conteúdos gratuitos sobre departamento pessoal, não esquece de se inscrever no canal. Eu agradeço por ter você aqui comigo e se você quiser continuar aprendendo a descomplicar o DP na prática, eu recomendo que você assista o próximo vídeo que vai aparecer aí na tela para você. Um beijo então e até a próxima!